dia, graça e paz, meu irmão. Deus abençoe a tua vida. Tem uma palavra aqui no nosso coração, é uma palavra importante. Você sabe discernir a profecia, discernir a palavra de Deus, discernir quando uma pessoa entrega um recado, uma palavra, entre aspas, talvez seja a palavra de Deus ou talvez seja a presunção do teu coração. O que é isso, pastor? O que o Senhor está falando? Quantas profecias nós já não recebemos? Quantas profecias você já não recebeu? Pode ter certeza que as que se cumpriram foram do profeta que falou conforme a direção de Deus. E as que não se cumpriram, talvez não seja a direção de Deus, mas nós temos 3 linhas de interpretação. Existem profecias que é para o amanhã, existem profecias que é para daqui a algum tempo e existem profecias que elas vão se cumprir durante outra geração. Então nós temos 3 correntes de interpretação para a profecia. Por exemplo, se você vai em uma igreja e lá está o pregador, lá está a igreja e se levanta um homem, uma mulher ou uma criança, quem for se levantar para trazer uma palavra de Deus para a tua vida, como eu sei que aquela palavra veio de Deus? Como eu testifico que aquela palavra é a palavra de Deus para a minha vida? Sabe quando você está na tua casa e você não comenta com ninguém, nem com seu esposo, nem com a sua esposa, nem com seus filhos, aquilo que você falou? Sabe quando você entra numa igreja cristã, evangélica? Olha só o que eu vou dizer para você. E lá você está cultuando e no final do culto, de repente, depende das igrejas, tem aí um movimento e tem a profecia, tem aquele ambiente de glória, tem a profecia, e aí vem um profeta e fala para você aquilo que você falou em oculto na tua casa, em oculto na tua mente. Essa é uma profecia de Deus. Por quê? Porque ninguém sabia, só você e Deus sabia o que você conversou. E Deus levantou um profeta para falar com você. Então, você precisa entender que aquela profecia é de um profeta que foi levantado por Deus e que é profeta, que trouxe uma profecia que só você e Deus sabia. E quando Deus levanta profetas, homem ou mulher, e me entrega uma profecia, e não é nada daquilo que eu falei com Deus em oculto, como eu vou saber se esta palavra é de Deus ou não? A Bíblia está nos dizendo aqui, eu ainda nem li a Bíblia, que se a palavra que o tal profeta falou se cumprir, esta é a palavra de Deus. E se não se cumprir aquilo que o profeta falou? Olha a gravidade da profecia. Como nós temos que discernir a profecia, se esta profecia é a palavra de Deus. E a profecia, ela não é de inspiração humana, ela é inspirada de Deus pelo Espírito Santo, a qual o profeta que tem o dom da profecia e que vai entregar a profecia de acordo com aquilo que Deus falou. Existem profecias que vão se cumprir daqui a 10 dias, 20 dias, mas você já ouviu falar naquele profeta que fala, daqui 10 dias você vai receber uma orientação assim, assim, assado, e passa-se os 10 dias. Não aconteceu? Olha o perigo que esse profeta entra. Esse profeta está falando com a presunção do teu coração. Ele está falando conforme a sua imaginação. Ele não está falando pela inspiração de Deus que veio para ele no seu psique e ele soube interpretar a voz de Deus para entregar
a profecia para a tua vida. Olha, eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas talvez você já está machucado com as profecias, não sabe ouvir a voz de Deus e está esperando a profecia. Quantas pessoas saíram da presença de Deus por causa da profecia? Olha o perigo que é falar a palavra de Deus. Tanto falar, se você é profeta, você tem que falar o que Deus te pediu para falar. E você tem que ter muito discernimento espiritual para ouvir a voz de Deus, para você não falar nada que brote do teu coração, o que você conheça já daquela pessoa que talvez esteja na igreja. Porque na igreja nós conhecemos, depende da igreja se ela é grande ou pequena, e às vezes a pessoa abre com você ali e fala alguma coisa da vida dela, e você talvez é um pastor, é um profeta, um presbítero, é um obreiro, mas tem o dom da profecia, porque o dom da profecia é dado sem arrependimento. Talvez você já falou da palavra de Deus e na vida de pessoas, de algumas pessoas já se cumpriram, mas por que não se cumpriram na vida de todas as pessoas que você profetizou? Olha só a gravidade. Por quê? Talvez no começo você começou bem e agora você já está pensando que você discerne a voz de Deus e você conhece a voz de Deus e Deus fala com aquela forma com você, mas a profecia na vida da pessoa não se cumpriu. E agora? Olha o que a Bíblia vai nos falar. Julgai a profecia e não o profeta. É Deus protegendo o profeta. É Deus guardando o profeta. Por quê? Porque o profeta precisa aprender a orar mais, a jejuar mais, para ter discernimento da voz de Deus para a tua vida e depois para entregar a profecia para a vida de outras pessoas. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque aqui em Deuteronômio, no capítulo 18 e 19 diz assim: e será que qualquer que não ouvir as minhas palavras e que ele falar em meu nome, e eu requererei dele. Porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, tal profeta morrerá. E se disser no teu coração, como conheceremos a palavra do Senhor? Olha o que Deus vai falar. Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta palavra que o Senhor não falou, com soberba falou tal profeta, não tenha temor dele. Olha só. Se a palavra que o Senhor não falou, então quer dizer que existe profetas que erram. Existe. E existe profetas que acertam. Existe. Muito bem. Um dia, Davi estava com desejo no teu coração de fazer um templo para o Senhor, porque um dia ele olhou do palácio e falou: olha, Deus está morando em tendas, e eu aqui no palácio. E Davi colocou no seu coração de ouvir a palavra de Deus, de fazer uma casa para Deus. E aí ele foi e comunicou com Natã. A Bíblia vai dizer que Natã pegou e falou: faz tudo o que está no teu coração. Certa noite Natã estava dormindo e Natã era profeta, foi o que revelou o pecado de Davi. A Bíblia vai dizer que Natã teve que ouvir a voz de Deus mais uma vez e voltar lá. Aí Deus pegou e falou: olha, volta e fala para Davi que ele não levantará esse templo para mim, mas o seu filho, o seu sucessor depois dele levantará. O profeta errou ou não errou? O profeta falou com a soberba do seu coração ou não falou? Então o profeta teve que ouvir mais uma vez a voz de Deus para poder falar. Isso não quer dizer que ele não fosse profeta. Isso não quer dizer que ele não é profeta, porque ele foi o profeta Natã que repreendeu Davi por se deitar com a mulher de Urias. E a Bíblia vai dizer que agora é Davi,
entendeu que aquela profecia era de Deus. Então, você que é jovem no ministério, que está começando, que Deus está lhe usando, aprenda sempre a ouvir a voz do seu Criador, para que você não fale com a soberba e presunção do teu coração. Esta é a primeira parte, como discernir a voz de Deus. Mande para mais pessoas, espero que esse vídeo faça parte da sua história e que você aprenda a ouvir a voz de Deus. Deus te abençoe.